Vamos dar início, né, aqui a continuidade, a gente vai falar sobre o JSON. A gente trabalhou, né, alguns conceitos iniciais, infelizmente a gente não pôde aprofundar um pouquinho mais, mas como eu estava falando anteriormente, o JSON, ele é um sistema de agentes, né, então, igual eu falei para vocês anteriormente, a inteligência artificial, como as ramificações e os trabalhos que a gente tem relacionado não são para os problemas clássicos, por isso que às vezes é um pouco estranho a gente abordar, né, os problemas clássicos, principalmente somente para entender, né, o significado em si. Mas, toda vez que a gente trabalha com o JSON, a gente tem algumas características, né, igual eu falei, eu já tinha falado anteriormente, nesse caso aqui, eu tenho o que a gente chama de projeto latido, né, eu tenho o arquivo, novamente lembrando, o arquivo mas2j, que seria o arquivo principal, né, onde eu falo o nome do meu projeto, que nesse caso aqui é projeto latido, né, e nós temos essa infraestrutura, vai ser sempre centralized, quando você cria, ele já vem automaticamente, e o nome dos meus agentes. Toda vez que você digita aqui, né, automaticamente ele cria aqui, né, o nome do seu agente, e você clicando aqui, ele abre no caso, o arquivo, né, ASL, que é o arquivo em si, que importa quando a gente está falando e trabalhando a questão de criação em si de agentes. Esse, no caso aqui, ele é um dos exemplos mais para frente, deixa eu só, vou abrir que fica mais simples, tá? A gente falou na aula sobre esse room, né, que é o principal. A gente trabalhou onde a gente tem dois agentes, né, os nomes dos dois agentes claustrofóbico e paranoico, lembrando aqui que ele vai criar, né, dois arquivos ASL, só você dar um clique aqui, automaticamente ele abre, né. Lembrando que a gente falou arquivo principal, onde está o nome dos meus agentes e o do meu projeto, que nesse caso é room, percebam que é o mesmo nome do arquivo mas2j, e os ASLs, que são os meus agentes. Nesse caso aqui, eu tenho dois agentes, um chamado claustrofóbico e outro chamado paranoico. No caso, cada um deles, né, no caso, tem uma característica, né, e ele tem crenças em si de acontecimentos, né. Lembrando que as crenças, elas estão sempre no início, né, quando eu quero, porque eu, igual eu falei anteriormente para vocês, a gente não tem nenhum sensor lendo, né, nada automatizado ali, para ler essas crenças em si. Então, como a gente não tem nenhum sensor, essas crenças iniciais, vocês sempre vão colocar para dar início ao processo em si de execução do meu JSON. Então, nós temos aqui, no caso, a crença, o claustrofóbico tem uma crença chamada que a porta está fechada, né, fechada a porta, e o meu paranoico, o meu arquivo lá do agente paranoico, ele tem a crença que a porta está aberta. Então, são duas crenças opostas. E cada um tem essa crença, né, ele trabalha com essa crença, e cada um tem uma característica que vai acontecer quando você está trabalhando com essa crença. Por exemplo, se a porta estiver fechada, o que o claustrofóbico vai fazer? Ele quer abrir a porta. Então, para você detalhar essa crença, você vai vir aqui, porta fechada, né, se isso aqui for verdade, lembrando que isso aqui eu posso simplesmente não ter, não precisa fazer essa redundância em si, quer dizer, você não tem nenhuma característica ali. Se a porta está fechada, eu vou abrir, né, então ele manda uma impressão simples, igual tem um print nas linguagens em si. E o que ele faz? Aqui ele vai remover essa crença e aqui ele vai adicionar a crença que a porta não está mais fechada, né?
eu lembro que a gente tratou, né, isso, principalmente de parar de utilizar o conceito de aberta, fechada, alguma coisa desse tipo. Então, a gente cria crenças com a correlação de sim, de não aberta e não fechada, né? Então, a gente fala, se você está falando que ela está aberta, então quer dizer que ela não está fechada. Só fazer, no caso, a lógica oposta em si e usar sempre essas crenças de negar alguma afirmação. Aqui ele remove e aqui ele adiciona a crença. Percebam que quando eu estou mexendo, aqui vocês estão com uma crença, percebam que é a crença inicial. Ele usa essa característica de pôr um ponto final, né? Não tem nenhum símbolo inicial, porque isso é uma crença inicial. Agora, se você está dentro de um plano, né, dentro do detalhamento daquela crença em si, o que que acontece? Você vai simplesmente adicionar, no caso, o mais e falar que você está falando que a porta não está mais fechada, né? Então, você está adicionando e manda só um simples print falando assim, ó, a porta está aberta. Então, são a característica em si daquela crença que a gente está falando. Já o paranoico, né, aqui só está no lugar errado, deixa eu até corrigir aqui. Aqui. Crença, né, não é objetivo, né, só para colocar no lugar detalhado certo. Você tem, ele detalhou essa crença inicial e ele falou assim, tá, se a porta estiver aberta, novamente aqui eu deixei o true, mas não necessariamente eu preciso ter, posso ter ou não, tá, né, é opcional, porque você só tá falando se aquilo é verdade. Então, se a porta tá aberta, eu vou fechar. E o que ele faz? Nesse caso aqui, percebam o que ele tá usando. Ele usou a definição de crenças diferentes. Só que não se esqueçam o seguinte, aquela crença que eu estou falando do claustrofóbico é dele, pessoal dele, a gente não está trocando informação. Esse cara aqui, paranoico, percebam que ele usou a porta aberta e usou a crença de fechada, quer dizer, ele não negou, porque aqui simplesmente vocês poderiam estar fazendo isso daqui, ó. Vocês poderiam estar colocando igual o agente claustrofóbico colocou, eu poderia estar adicionando, né, falou, estou adicionando uma crença, onde eu estou falando que a porta, só um pouquinho, teclado nele, vou copiar, mais fácil copiar do que ficar, o teclado tá maluco. Tá, a gente fala que não, no caso, eu quero negar não aberta. Então, aqui no caso, eu vou criar, né, a crença, em vez de usar uma outra crença, eu nego aquela que eu acabei de criar. Então, por exemplo, se você executar, na verdade, cada um vai fazer uma em concorrência em si, porque os dois fazem parte do mesmo projeto, só que não existe uma comunicação entre eles. Essa comunicação a gente vai começar a fazer, vai tratar ela, que pode existir a comunicação, né, porque a gente está falando de um sistema multiagente, então a gente precisa fazer com que eles se comuniquem. Aqui eles estão independentes, no caso, no mesmo projeto, mas eles não estão concorrendo, não estão trocando informação. Então, se eu executar, só vou fazer a execução aqui. O que que acontece, né? O claustrofóbico falou, a porta estava fechada, eu vou abrir, ele automaticamente criou, né, ou fez fez a abertura da porta, a porta está fechada, o paranoico fez ao contrário, a porta aberta, eu vou fechar. Então, porta fechada. Só um detalhe importante, que aqui vocês estão vendo só mensagens, né? Quer dizer, esse aqui é o agente claustrofóbico e esse aqui é o agente paranoico. E, novamente, eles não estão trocando mensagens e crenças entre eles. É como se cada um possuísse uma crença e cada um está fazendo uma ação específica, tá? Se vocês, para a gente debugar, né, melhor essa informação, o que que a gente faz? O Mind Expector, que seria a melhor opção para você ver o que está acontecendo. Por exemplo, nesse primeiro ciclo, o que que acontece? A porta, né, no caso, está aberta.
o agente paranoico lá, a crença que a porta está aberta, aqui vocês estão vendo, uma coisa que a gente sabe da onde vem essa crença, que o source self, no caso, que é a crença dele, o que ele vai fazer? Se a porta está aberta, eu tenho uma descrição do que fazer. Então, o que ele vai fazer? Porta aberta, ele vai entrar nessa crença aqui, que é ativada, que ele está detalhando essa crença se eu tiver, ele vai executar, ele remove, né, aqui, ó, exatamente isso que ele está fazendo aqui, aperta a porta, ele remove, vou executar de novo. Aí, o que acontece? Ele adiciona a crença que a porta não está aberta, né, e já executou esse aqui, e vai fazer, no caso, o print, né, no caso, falando, né, que ele ele executou que a porta está fechada. Esses prints que a gente vê aqui, são prints apenas para vocês terem ideia do que está acontecendo, tá? Agora, vou executar de novo, vou debugar de novo, mostrando o claustrofóbico, tá? Aqui, ó, esse aqui é o claustrofóbico. Ele vai executar. Lembrando que a exclamação é para você parar, tá? Executar. Tá. Mind Expector de novo. Vou aqui no claustrofóbico. Lembrando, qual que é a crença inicial dele? A porta tá fechada, tá? Vou executar. Lembrando, um detalhe, vocês podem visualizar os dois agentes, eu só estou detalhando, no caso específico de um e outro, mas vocês podem visualizar a cada execução, por exemplo, ó, vocês percebam aquela hora o que estava mostrando paranoico, ele está na crença de aberta, e o claustrofóbico que a porta está fechada. Então, o que vai acontecer? Ele tem um evento para selecionar, porque a porta está fechada, e o que ele faz? Ele remove a crença, né, igual está aqui, né, esse detalhe, e, no caso, né, ele tem essa crença que ele está fechado, e ele tem a intenção, né, no caso, de remover. Então, aqui ele tem a remoção daquela crença, e, no caso, o print, né, que não vai aparecer aqui, porque o print é uma coisa exclusiva do terminal, quando vocês estão visualizando, eu gosto sempre de mandar print para saber em que fase, o que ele está acontecendo, o que ele está fazendo, e ele removeu aquela crença. Então, a porta está aberta, ele fez a remoção, e ficou mais simples. Vocês podem sempre, com o Mind Expector, ver o que está acontecendo. Então, isso é o conceito de sistemas multiagentes. Então, ele vai sempre tentar fazer execução, né, isso daqui, esses passos de crença, do que ele está ativando, vocês sempre vão visualizar através do Mind Expector, principalmente para falar o que está sendo ativado ali naquela informação. Um detalhe importante, isso daqui é crença. Quando eu falo, eu crio, né, que a gente já falou um pouco com a exclamação, por exemplo, fechar, que seria, eu quero que ele cumpra esse objetivo, né, em si, então eu pego e falo assim, fechar. Eu tenho aqui a crença que a porta está fechada, né? Ah, mas eu quero ter esse objetivo, quer dizer, que é fechar a porta, né? E esse objetivo de fechar a porta, que é detalhado só porque eu coloquei uma interrogação, uma exclamação, em vez de só falar, isso aqui é crença, né? Então, vou só crença. Isso daqui é objetivo, né, ou que a gente também fala de plano, né, em si. O objetivo, ele é detalhado mais num plano, por exemplo. Aí, aqui, a diferença que eu vou fazer, eu vou simplesmente, né, falar que se eu quero, como que eu detalho aquele plano lá de fechar. Então, fechar, se eu tiver a crença que a porta está fechada. Então, lembra daquele true que eu vivia pagando? Quer dizer, eu só vou fechar a porta se a porta estiver fechada. Então, aqui está a minha crença, né? E aqui está o detalhamento daquele meu plano que eu mandei ele executar. Então, eu tenho uma crença e eu tenho um objetivo. Ah, mas professora, qual que é a diferença, né? A diferença é que ali,
aqui eu não tenho, não é um objetivo, é só uma crença que eu posso detalhar ela igual eu mostrei anteriormente. Mas, geralmente, você programa em cima de objetivos, quer dizer, agente claustrofóbico, ele tem o princípio de querer sempre ter o objetivo, né, o plano, né, de fechar aquela porta que está aberta. Então, você detalha, né, esse plano, né, com fechado porta, né, no caso, e faz a remoção da crença em si. Fazer a execução, vou colocar só no claustrofóbico, tá? Professora? Pode falar, Yuri. Sobre essa questão desse objetivo que a senhora acabou de explicar, ela funciona como se fosse uma função ou algo assim, e ela vai ser ativa quando a porta já estiver fechada, ela não seria ativa quando estiver aberta, para ir e fechar? A gente tem um pouco de comparar sempre com, como se diz, com o conceito de função. O que eu quero mostrar para vocês é que vocês têm essas duas formas de descrever, mas só esse cara aqui, que é vamos lembrar, né, a recursividade. Esse cara, é possível você fazer a recursividade dele, quer dizer, ele chamar ele mesmo, tá? Então, por exemplo, você pode simplesmente chegar aqui no final, em vez de você ficar mandando ele fechar várias vezes. Ele lembra, sim, Yuri, uma função, tá? Só que, no caso, né, igual a gente falou um pouco sobre o conceito de sistema multiagente, a gente sempre compara muito com orientação a objeto, esse conceito de que ele é orientado a eventos e tudo mais. Mas ele lembra, sim, a função, só que de um jeito diferente, né? Vocês, na orientação a objeto, por exemplo, a função geralmente tem que retornar alguma coisa, ou tem algumas características. Nesse caso aqui, eu não estou mandando ele retornar nada, eu estou mandando ele fazer, ele vai lá e executa. Mas realmente lembra, sim, uma função, né, para quem já trabalhou principalmente com algoritmos e com as linguagens de orientado a objeto. Mas a ideia dele, o contexto dele, como vocês podem notar, é diferente. O que eu quero que vocês sempre coloquem na cabeça é que isso daqui é como se fosse, tipo assim, a execução, só que lembra que a função não tem como eu falar assim, se tal coisa acontecer, você pode fazer uma condicional. A condicional, por exemplo, desse cara acontecer, é que a crença que a porta esteja fechada. Por exemplo, se eu, por exemplo, vir aqui no final, eu vou só fazer uma coisa simples, eu vou simplesmente falar que ele não tem essa crença. // faz a execução, né, no caso faz com que ele não tenha essa crença, faz com um comentário, né, o famoso comentário que a gente tem na linguagem de programação. O que vai fazer? Olha o que aconteceu com o claustrofóbico. O claustrofóbico simplesmente falou assim, no fail event. Quer dizer, eu não tenho nenhum evento de falha ali. Então, ele não falou que não tem, ele não executou, né, no caso, porque ele falou assim, olha, eu vim aqui, eu vou só parar aqui, não, mas vocês vão fechar. Ele falou, no fail event, por quê? Ele tem a crença que a porta está fechada? Não. Se você olhar, ele não tem essa crença porque eu acabei de colocar ela em comentário. Então, ela não vai executar. E por que ele dá esse erro assim, no fail event? Quer dizer, o que acontece aqui? Uma coisa interessante até, que é bom sempre vocês pensarem nisso, eu gosto sempre de falar, é para, em vez de deixar uma mensagem, como se diz, sem resposta, né, a gente faz o true, ou se vocês também não precisa colocar, né, a gente só simplesmente pode colocar. Posso colocar tudo numa linha só? Aqui, por exemplo, colocar, pode, ele vê os símbolos, né, e identifica qual que é a ordem em si. Então, eu posso fazer um ponto print aqui, nenhuma ação a executar, por exemplo, ponto final, quer dizer que eu terminei vamos dar o meu plano, / função, para vocês só lembrarem, quer dizer, eu não tenho nenhuma ação a executar, lá. Não dá mais aquele erro, né? Por quê? Quer dizer, se eu não tenho a crença que a porta está fechada, né? O que ele vai fazer? Eu tirei a crença, gente, a crença está retirada aqui. Quer dizer, eu não tenho a crença, ele vai falar assim, se isso aqui não for ativado, porque ele só vai ser ativado se essa crença existir,
ela vem aqui e vai falar assim, ó, se fechar, quer dizer, se eu não tenho condição nenhuma, se ela for executada e eu não tenho opção nenhuma, eu coloco aqui nenhuma ação a executar. Deixei sem acento só para simples execução. Mas, por exemplo, se você vir aqui e retirar, vou falar que meu fechado existe. Professora, Pode falar, Yuri. eu só acho que ficou meio confuso, porque a senhora nomeou esse objetivo como fechar, mas o claustrofóbico ele abre a porta. Aí ficou meio confuso. Ah, você quer, por exemplo... Não, você pode... Gente, isso daqui é variável, tá? Você Sim, prefere assim? porque eu confundi um pouco, mas eu entendi. Só tô falando Assim, que... né? Você fala abrir. Isso? Isso, Ah, é, tá bom, sem porque, problema. porque parecia que quando ela estava fechada, ele fechava de novo. Aí ficou Ah, meio... não, beleza. Não, pode... Concordo com você, assim, vamos tentar manter mais ideia. Mas, gente, é igual eu falei, é igual a gente fazia em algoritmos, a gente vai ter formas de trabalhar e tudo mais, cada um vai fazer de uma forma diferente. Ela não é igual, por exemplo, é mais legível, por exemplo, o Yuri dessa forma, ele vai fazer dessa forma. São variáveis, tá? É totalmente variável. Ó, eu coloquei abrir, né? Eu tenho ação, né? Ele tem essa ação de querer abrir a porta, né? E ele vai simplesmente vir aqui. Se eu tiver a crença da porta fechada, que eu já ativei ela aqui de novo, ele vai entrar e executar todas essas linhas de comando. E em qual desses dois ele vai entrar? Com essa, deixa eu só reduzir aqui, aumentar aqui. Em qual desses dois, com isso aqui ativado, ele vai entrar? Nesse daqui ou nesse daqui? Acho que vai entrar nos dois, não é? Ou se ele entrar em um, ele já não consegue entrar no outro. Não, ele não volta no outro, Yuri, porque ele executa, por exemplo, é como se fosse uma condicional. Qual que ele executa? É Se tipo eu um switch case. É como se fosse um case mesmo, tipo assim, é uma condicional, quer dizer, eu sei que a porta está fechada. Para ele executar mais de uma vez, é o que a gente até comentou anteriormente, seria uma recursividade. Ele vai entrar nesse cara aqui que está falando que a porta está fechada, entendeu? Então, assim, ó, porta fechada, então ele vai abrir esse daqui. Ah, mas ele pode, por exemplo, executar isso daqui depois? Pode, se você fizer um detalhe que eu vou mostrar para vocês. Eu vou executar, né, só para vocês visualizarem. A gente está no... Eu estou executando os dois, mas o paranoico está lá e está funcionando da mesma forma, eu só estou mexendo no claustrofóbico, tá? Porta fechada, vou abrir. Quer dizer, é muito parecido com o primeiro exemplo que eu falei para vocês, usando só crença, sem usar o plano, né? É bem próximo disso, ele está executando da mesma forma, tá? Então, eu vou parar aqui, dar um stop, e vou, por exemplo, fazer ele fazer essa recursividade ali, por exemplo. Eu vou simplesmente dar um ponto e vírgula aqui e falar assim, ó, executa mais uma vez o abrir, ele tá dentro desse cara aqui, tá? Eu tô mandando chamar ele de novo, tá? Só que, vocês concordam comigo que ele vai entrar de novo? Porque ele não vai entrar de novo, porque aqui eu retirei. Opa, o que ele fez? Espera aí, que ele fez besteira. Opa. Ele não vai executar de novo, porque vocês concordam comigo que quando ele entrar a primeira vez, né? Ele vai entrar aqui, ó. Eu vou bem nesse cara aqui, o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente remover a crença. Quando ele mandar abrir de novo, ele vai vir para onde? Ele vai vir para esse? Não, porque ele não vai mais ter a crença. Ele vai vir para esse cara aqui. Tá? Eu vou executar aqui rapidinho. Ah lá. Ele executou, né, esse primeiro, porque ele tem a crença que a porta tá fechada. Ele executou. Aí eu mandei ele executar de novo. Você viu? Aí, Yuri, que ele coloca a recursividade que ele vai chamar de novo. Ele é como se fosse condicionais, mas eu posso mandar ele executar de novo. Mas o que que acontece quando ele vai fazer? Ele vai chamar o abrir de novo, que eu tenho uma outra condição abrir aqui, e ele vai fazer o seguinte, ele vai falar assim, eu tenho um abrir true, quer dizer, não tenho nenhuma condição nele, ele vai falar que ele não tem uma ação a executar. Por isso que é sempre bom vocês, sem nenhuma condicional, porque ele não dá aquele erro lá do no fail, né? Quer dizer, ele não tem nenhum evento de falha. Esse abrir último aí, nenhuma ação a executar, eu tô falando que eu quero um evento de falha. Somente isso, tá? É bem simples.
Ah, mas e se eu quisesse que ele ficasse em recursividade mesmo, ficar fazendo um loop infinito aqui? Esse outro abrir aqui, por exemplo, só que ia entrar num loop infinito. Também teria que ter um outro abrir, tá? Aí ele faria, só que aí ele entraria em loop. Eu vou mostrar para vocês, mas vai dar pau, tá? Porque esse aqui sempre vai ser verdadeiro, né? Não vai ter remoção, sempre vai ser true. Ele vai falar, ele vai ficar nenhuma ação, nenhuma ação executar, nenhuma ação executar. Quer dizer, ele deu pau ali porque eu mandei ele ficar nessa recursividade. Então, aquela função, ele deu pau mesmo. Deixa eu ver. Aí, pronto. É essa forma de recursividade que é interessante, né? Então, é bem bacana. O contexto é meio estranho? É meio estranho, igual eu falei para vocês. A gente não está falando mais de linguagem. A gente sempre nos remete um pouco à linguagem só para vocês tentarem entender o que a gente está falando em si. Mas esse conceito, isso é uma crença, né? Isso é um objetivo, um plano. Quando vocês colocam mais e detalham, né? No caso, a exclamação, você está detalhando um plano, né? Até por isso que ele está dentro desse plans aqui. Ah, professor, posso escrever tudo bagunçado aqui? Pode, gente. Isso aqui é igual, ele vem com esse modelo, posso apagar isso aqui não vai fazer diferença nenhuma, tá? Não existe local correto. Ele faz a semântica certinho, sem problema nenhum, tá? A gente não tem essa problemática. O que eu quero que vocês entendam é que a porta tá fechada e ele tem essa crença. O abrir é um objetivo. E o detalhamento desse objetivo, desse plano, ele é feito através desse cara aqui. E ele sempre vai ter essas características, né? Ele vai, o mais, exclamação, abrir, 2 pontos. Esse cara sempre vai ser a nossa famosa condicional, quer dizer, quando ele vai entrar. Eu posso ter outras, tá? A gente vai mostrar mais pra frente. A gente pode ter o e, o ou também aqui, sem problema nenhum. A gente vai piorar um pouquinho essa situação, só para assim, ficar mais dramático um pouco. E ele vai fazer, né, no caso, os prints. Eu gosto muito desses prints apenas principalmente para mostrar lá naquele promptzinho o que está acontecendo. A remoção de crença, esse cara aqui, ó, vocês só vão ver, conseguir visualizar se vocês debugarem, tá? Lá no Mind Expector, que é o inspetor, né, da mente que a gente fala, né, que ele verifica o que está acontecendo. É como se o cara estivesse ali pensando, aquele agente estivesse pensando, e ele mostra essas ações em cima disso. Então, você tem a remoção da crença, a adição de uma crença nova, quer dizer, nesse caso aqui, não fechada, o tio significa o não, né, que a gente tem um costume horrível de, às vezes, de não usar, mas vocês podem usar, ou vocês podem criar uma crença ali de aberta, igual lá o outro agente estava com aquela crença aberta. Eu prefiro sempre fazer a negação, porque fica até mais fácil de entender. Quem consegue, né, pegar essas, porque senão você fica entupindo de crença, e até fica mais difícil depois para você entender o que está acontecendo. Então, é interessante. Isso aqui é interessante porque ele faz a recursividade, quer dizer, ele manda abrir de novo. Aqui só foi um exemplo, né, assim, de pensar, assim, a lógica, já extrapolei, né, por que eu estou mandando abrir de novo se já está aberta, né, mas é só mesmo para lembrar para vocês que se essa crença não for ativada, quer dizer, se eu não tiver essa crença, ele tem um plano de ação, por exemplo, um plano de erro, vai falar assim, ó, não acionei nada. Então, sempre que vocês detalham esses planos, é sempre interessante pensar, falar assim, ó, nenhuma ação a executar. Se vocês não colocarem esse cara aqui, ó, e, por exemplo, eu vou tirar de novo aqui a crença de fechada, tá? Ó, ele sempre vai dar esse erro, tá? Ele fala que não tem evento de falha que foi gerado, quer dizer, você não escreveu nenhum evento de erro ali, e porque ele não achou nenhum objetivo que pode ser aplicado. Por que ele não achou? Porque se vocês debugarem ele, né, o calçofóbico, ele não vai ter nenhuma informação, ele não tem nenhuma crença. Se você vir aqui e debugar esse cara, ele, calçofóbico,
ele não vai ter a crença, porque eu coloquei, eu omiti ela aqui, ele sabe que ele tem um objetivo a cumprir, que é abrir, né, o abrir aqui, no caso, e ele manda fazer, né, no caso, as opções que ele tem, só que o abrir, se você executar, ele não vai executar porque ele nunca vai entrar aqui, porque aqui a porta, né, no caso, está fechada. Agora, se vocês ativarem este cara aqui, que é o de falha, né, vou parar aqui, vou botar de novo, ele continua não tendo nenhuma, como se diz, ele continua não tendo a crença que tá fechada, né, eu vou abrir ele aqui, mas ele continua com abrir, né, no caso, ele manda abrir, né, ele executa, só que ele tem, como aqui só tem uma impressão, né, em si, ele não vai mostrar nada aqui, mas ele vai fazer aquela execução no terminal, tá? Que seria só uma mensagem. Então, ele não tem a crença, se vocês voltarem, né, do ciclo inicial, né, aqui eu trabalho o ciclo em si, ele só tem o abrir, ele não tem nenhuma crença em si, porque eu tirei ela daqui. Então, ele vai e executa esse evento abrir. Por que que ele não mostra mais nada aqui? Porque dentro do meu abrir só tem um simples print, então aqui não é capacidade do Mind Expector executar, ele é lá uma mensagem do terminal. Mas ele falou que ele achou um comando de abrir aqui. Então, ele vai lá, né, no caso, se vocês executarem, ele vai falar assim, ó, não tem nenhuma porta, não tenho a crença que a porta tá fechada, hein? O cara tá falando, então eu não tenho nenhuma ação a executar. Mas se eu tiver a crença de novo, né, magicamente, né, faço ela aparecer, ele executa porta fechada e vou abrir porta aberta e nenhuma ação a executar. Ele executa, nesse caso, esse nenhuma ação executar, porque o objetivo aqui, ó, tá detalhado mais de uma vez, ó. Eu mandei ele abrir de novo. Vou apagar esse cara também. Percebam que ele nem entra no evento de falha, nenhuma ação executar. Por quê? Ele já achou uma condição, né? Ele mandou o plano abrir, porta fechada, abrir, pronto, fez a execução, e ele não vai entrar de novo, porque eu não mandei aquela recursividade aqui, não coloquei aquela recursividade, tá? Basicamente, o que vocês precisam gravar? O que é uma crença? O que, no caso, o objetivo, como eu escrevo esses planos, isso tem que estar detalhado, né, para vocês. Então, seria interessante vocês fazerem um pouco da prática em si, né? Por exemplo, um exemplo bem, vamos dizer assim, simples, né? A gente falou aqui do abrir e fechar a porta, vocês podem transpor esse para uma forma de exercício de acender e apagar a luz. É um exemplo bem simples, né? Que vocês podem estar executando em si, né? Então, vocês podem fazer essa execução em si. Então, o que você faz aqui? Você vai transpor, né, no caso, pode até deixar o conceito claustrofóbico e paranoico, só que agora, por exemplo, você quer que a luz fique acesa, né, e acesa e apagada. Então, você transpõe esses dois agentes para fazer cada uma coisa. Lembrando, cada um deles está como se estivessem em mundos diferentes, porque eu não estou tendo uma troca. Apesar de eles estarem no mesmo projeto, a gente não está falando, por exemplo, da mesma porta, tá? Porque não existe uma interação entre eles. Nós vamos aprender a fazer essa troca de mensagem, principalmente de crenças, mais para frente, tá? Esse é uma forma, né, principalmente, de trabalhar em si. Agora, deixa eu só fechar aqui. Deixa eu ver se... Só ver se eu tenho ele digitado aqui, só um pouquinho.
Peraí, deixa eu abrir só o projeto principal, eu abri o arquivo, projeto, aqui. Tá. Esse é principalmente, o Yuri falou da recursividade, né, só para vocês verem como funciona em si. O nome do meu projeto chama Projeto Lu, o meu cara, no caso, o meu agente chama Pensador, né, então uma ideia só de fazer uma execução, né, no caso, simples, né, de contar, tá? Então, o que ele faz? Meu contador, ele vai iniciar com zero, né, ele inicia com a crença que meu contador é zero, e ele tem, ele fez um start aqui só para falar assim, ó, iniciei. Depois que eu iniciei, ele vai fazer a recursividade do pensando. O que é essa recursividade agora, principalmente mostrando? Vocês notaram que ele está fazendo o quê? Ele está contando, simplesmente só contando. Então, ele pega aqui, falou que o valor lá que é zero é i, seria toda vez que é uma variável que vai variar de valor, vocês vão sempre utilizar o maiúsculo. Então, o que ele fez? A minha crença de conte e um e, que seria o e comercial, é o meu, na mesma função do e meu i for menor ou igual a 10, quer dizer, enquanto for menor que 10, eu vou fazer. O que ele fez? Ele ficou escrevendo a palavra pensando. Uma coisa importante, bem bacana, que vocês precisam aprender, por exemplo, como é um contador, vocês lembram que a gente fazia sempre assim, conte, recebe, dependendo da linguagem, você poderia colocar conte mais igual a 1, né, ou conte, recebe conte mais 1. Mas, toda vez que vocês querem remover uma crença e atualizar uma crença, vocês simplesmente usam um menos, quer dizer, eu estou removendo a crença, e eu estou o mais para falar que eu estou adicionando uma crença. Então, você a remove do pensamento lá e a adiciona a crença corretamente, que seria o quê? Se meu contador é zero, eu coloco aqui, né, zero, né, zero é menor que 10, ele vai entrar nessa condição, e ele vai escrever o primeiro pensando aqui, que tá aqui. Aí ele vai atualizar. 0 mais 1, 1. Então, ele atualiza. E olha aqui a recursividade, ele entra de novo. 1 é menor que 10? É menor que 10. Então, a crença, essa crença aqui, ela ainda existe. Então, ela atualiza, né, ela. Então, 1 mais 1, 2. E ele vai fazendo isso várias e várias e várias vezes, até que, quando ele chegar lá a 11, por exemplo, ele vem aqui e fala assim, 100 eventos para executar, terminei, tá? É um exemplo meio estranho, principalmente quando a gente fala de contar, mas vocês vão utilizar ele bastante, principalmente quando a gente falar do conceito, né, de alimentação, né, falar, eu quero que vocês façam um conceito de alimentação, então vocês vão ter que usar esse conceito principal de contador. O que ele vai fazer? Ele vai fazer, no caso, o conte aqui, ó, a crença de que o contador é zero, né, e ele vai iniciar, né, ele aciona esse primeiro, iniciar, né, ele tem as opções, né, então ele ativa essa opção, depois do start lá, ele vem aqui pensando, isso aqui só foi um detalhe, né, só para falar que foi iniciado, vocês podem necessariamente iniciar logo, começar logo com pensando, sem problema nenhum, só fazendo um pouquinho de graça, tá? Então, aqui, ó, o que ele fez? Ele, a crença de que conte a 1, ele adicionou nessa crença, então, aqui ele tá nas crenças, tá? Aí, ele chama de novo pensando. Aí, como ele vai atender, porque o i, quem que é o i? É o 1 aqui, ele vai ser menor que 10, ele vai executar de novo. Aí, ele vai executando, vocês estão vendo que ele sempre vai atualizando, e vai atualizando a crença aqui, ó. Então, ele adicionou que a crença, né, eu tenho um evento de adicionar a crença, conte agora, né, o i vale 2, então conte 2, pensando, executa de novo, quer dizer, ele vai executar, o meu valor de i vale 2, né, ele executa, né, os eventos, e ele vai fazendo, ó, ele vai executando, o valor vai
vai sendo aumentado, né, ele atualiza, remove a crença, ele vai fazendo a atualização, conte 6, conte 7, conte 8, até o conte 10, como eu coloquei menor igual, ele vai fazer conte 10, ele vai fazer igual, né, então ele faz como fala, ele ainda aceita esse cara, né, igual a 10, 20, 11, é 11, obrigatoriamente, ele não pode mais entrar, então ele vem aqui, ele entra, ele faz execução aqui de novo, né, e ele vem aqui, conte 11, quer dizer, não entra mais nessa condicional, porque o meu I é maior, né, que 10, então ele vem, faz aqui, lembrando, ele não vai aparecer, porque não tem nenhum evento, falha, né, ele só tem o print não aparece no Mantic Spectrum, quer dizer que ele parou, mas ele executou esse evento, de 10, de 11, né, então quer dizer que ele vai executar aqui, ele mostra que ele está ainda fazendo a execução desse plano aqui, só que ele não mostra o print em si, que ele vai estar fazendo. Então, no caso, o pensador, né, o contador em si, é uma forma de mostrar para vocês esse conceito, né, principalmente que a gente estava falando de recursividade, né, em si, é uma forma de usar a recursividade, e de uma forma bem bacana, até eu acho bem interessante, porque você tem uma condição, né, porque para você, às vezes, essa recursividade num programa tradicional, você também usaria uma condicional, e aqui a recursividade, ela está embutida e já está fazendo a condição ali, que ela vai estar executando. Preciso necessariamente sempre ter esse contador? Não, você não precisa necessariamente, isso aqui é só um exemplo que eu quis dizer que eu estou fazendo 10 vezes alguma coisa. Então, nesse contexto, se eu quisesse, por exemplo, imprimir o que ele está contando, posso fazer também. Então, vocês têm as opções em si, tomem cuidado, porque, às vezes, dependendo esse I, né, que é, no caso, a minha variável que está sendo incrementada, ele pode, dependendo do que vocês estiverem fazendo, ele não mostra o valor bonitinho igual vocês estão vendo. Então, às vezes, você quer imprimir ele, dependendo de onde você estiver, ele não vai compreender, tá? Porque esse I, por mais, assim, parecendo que ele é um número, né? É uma forma de falar que eles, dentro daquele número, é uma atualização. Por exemplo, conte 0 é uma crença, tá? O 0 ali tem um significado junto com conte, tá? Então, ali é uma crença em si. Então, essa crença em si, ela está atrelada porque eu falei que esse aqui é uma variável e falei que se ele for menor que 10, eu vou fazer várias vezes. Então, são formas, né, de você atrelar. Posso colocar outras condições aqui? Posso. Só vocês utilizarem o e-comercial e colocar outras crenças, por exemplo, que você queira fazer, tá? Então, o JSON em si, né, o sistema de multiagentes, ele faz isso, né, a forma dele trabalhar, da forma dele executar. Lembrando, vocês têm que pensar nesse conceito de agente sempre, tá? Tentem fazer isso que eu acabei de falar do agente claustrofóbico, por exemplo, para a luz, né, de apagar ou acender a luz, que é uma forma de vocês trabalharem, né, em si. E nós, só para vocês, para a gente não complicar, né, um pouco a vida, né, de vocês, eu acho que nós vamos tratar os exemplos de sistema agentes, tá? Nós não iremos ficar falando do que a gente até chegou a falar um pouquinho sobre par, ímpar, nem nada desse tipo. Então, nós vamos falar mais sobre o voltado para o sistema multiagentes, tá?